maravilhosas e fashionistas! Tudo bem com vocês? Paz de Deus, meninas! Meninas, hoje eu estou aqui sem a Thaís. Um pouco triste, mas tenho que continuar o nosso podcast das maravilhosas e fashionistas. E hoje nós temos um convidado especial que todas estavam esperando por esse momento tão especial, Gustavo Estrela! Vocês já sentiram como que vai ser o podcast de hoje, né, meninas? Vai ser assim, de milhões, bem animado. Gente, ó, fazer podcast com um jovem não é pra brincadeira não, não é pra qualquer um não, hein? E hoje nós vamos aqui animar esse podcast, né? É isso aí, maravilhosa. Seja bem-vinda, Gustavo. Nós estamos felizes ó, com a sua presença. Obrigado. E olha, pra iniciar, você está assim, espetacular, bem fashionista do jeito que eu gosto. Obrigado! Gente, eu tô aprendendo, estou aprendendo. Gente, eu amei o seu estilo. Obrigado. Esse é o Gustavo Estrela, né? Sim, esse é o Gustavo Esse Estrela. é o Gustavo Estrela. Ele é fashionista, ele é maravilhoso, ele é sorridente, ele é alegre. Ele é uma estrela também, assim que nem eu, tá, gente? Sim. Gente, assim, vou iniciar esse podcast de hoje. Eu quero falar um pouco dos patrocinadores, né? Que são eles que nos ajudam. Gente, Estrelas Moda e Estrelas Fashion é uma marca maravilhosa, de roupas lindas. Inclusive, eu estou aqui, ó, de Estrelas Fashion, né? Maravilhosa e fashionista aqui hoje, né, gente? Então, essas marcas nos patrocinam, tá? Temos também a nossa querida Futurifarma, que eu não fico sem os produtos da Futurifarma, que são produtos maravilhosos para skincare. Eu também tomo alguns remédios da Futurifarma, que eu faço manipulado, tá, meninas? Arrasa demais, a Futurifarma arrasa. E temos também a nossa querida Andréia Raia. Gente, a Andréia Raia, ela é uma maravilhosa. Ela vende tanto os produtos fitness como outros produtos também, que seja assim, bolachinha, docinho, muita coisa, mel, muita coisa. É só vocês entrar em contato com ela que vocês vão saber o que a Andréia Raia vende. São produtos importados, nacionais, produtos maravilhosos. Temos também a nossa querida Renata Caravante. Meninas, gente, ela arrasa demais com os docinhos, com café da manhã de milhões. Gastronomia é com a Renata Caravante, ela arrasa demais. Agora vamos dar continuidade aqui com o nosso querido Gustavo. Gente, ai, eu tô emocionada com a presença dele. Gustavo, pra quem não te conhece, hoje você vai falar quem é o Gustavo. Gente, vamos ver quem é o Gustavo, vamos ver. Não, antes de começar, eu queria agradecer a você, maravilhosa. Você é a lindo. Thaís, que tá em casa. Um beijo, Thaís. Obrigado pelo gente. convite, por acharem que eu tenho algo de bom e de interessante pra compartilhar com as maravilhosas. Com certeza. E pra começar, então, ó, vou fazer assim um breve o que veio na minha cabeça quando você falou quem é Gustavo Estrela. Então, Sim. Gustavo Estrela é sorriso, é felicidade, é brilho, é essa energia pra cima. Esse é muito serião, assim. Né? E fazendo verdade. assim um breve currículo, vamos dizer assim, como eu diria. Uhum. Então, eu tenho 25 anos, eu sou de Osasco, São Paulo. Eu sou graduada em gestão de recursos humanos. Já passei por algumas empresas. Hoje em dia eu trabalho com a maravilhosa fashionista. Com certeza. E aí vocês vão conhecendo um pouco mais de mim, quem é Gustavo Estrela aí durante o nosso bate-papo. Perfeito, Gustavo Estrela, eu amei mesmo. Assim, gente, antes de falar a outra pergunta, eu quero falar uma coisa pra vocês, importantíssima. Olha, 2 looks pra vocês hoje de sorteio, tá? Também Vocês merecem! E assim, fala pra maravilhosa, como que é sua rotina, o seu dia a dia? Como que é, Gustavo? Então, hoje em dia, antes eu achava que eu não lidava tão bem com rotina. Só Sim. que hoje em dia, me conhecendo melhor, é muito bom, né, ter uma rotina. Sim. Porque, querendo ou não, eu descobri que eu sou uma pessoa organizada. Uau! Gente, eu descobri isso com 25 gente, anos. Imagina, a mãe dele todinha, tá? Minha rotina hoje é o quê? Acordar. Na verdade, é uma rotina bem flexível, né? Maravilhosa. Como você tem uma rotina bem flexível, então a minha acaba sendo muito flexível também. Sim. Então, por exemplo, um dia normal é um dia que eu acordo pela manhã, às Sim. vezes ali entre 6 e 7 horas da manhã. Tomo meu café da manhã, depois tomo meu banho. E aí é onde eu me preparo
pra ir ao trabalho com a maravilhosa e fashionista. Uau! E aí, sempre deixo ali organizado o restante do meu dia. Então, geralmente, eu me organizo baseado aonde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então, eu sempre preparo o meu almoço, imaginando o lugar que a gente vai. Às vezes, por exemplo, não precisa levar almoço, não levo. E aí, a gente passa o dia juntos, né, maravilhosa? Geralmente, a gente Sim, fica até, no máximo, umas 6 horas durante a semana. Quando a gente não vai pra loja. Quando a gente vai pra loja, eu saio um pouco mais cedo. E às sextas-feiras, minha rotina, ela muda um pouco. Porque nós temos a nossa live de sexta-feira. Verdade! Então, É essa rotina, ela verdade. se inverte. Então, eu faço Aham. todas as minhas tarefas durante o dia. E à noite é onde eu trabalho. E aí, é quando eu volto pra minha casa, durante os outros dias da semana. E aí, é onde eu vou descansar um pouco e me preparar pra ir treinar. Uau! Que virou rotina. Uau, gente! Isso aí vai estar vindo aí, uma pergunta excelente para fazer para ele. Mas, Sim, seguindo essa mesma parte que você está falando, sim. como que é trabalhar com a Maria Estrela Fashionista? Essa senhorinha de 59 anos, quase chegando aos 60. Não, gente, me diga. Parece que tem quase 60 anos. Não parece. Gente, eu deixei ele quase doido. Na verdade, é genética. Se você olhar pra minha mãe, pra tia Rosa, pro Sim, tio Manuel, pois pra todos é. os tios, gente, não parece. Aham. Mas assim, trabalhar com a Maravilhosa foi uma surpresa, né? Eu tinha acabado de sair do estágio, tava terminando a minha Incrível. faculdade e a Maravilhosa me fez esse convite. E aí eu sempre expresso meu carinho, toda a oportunidade que eu tenho, porque foi justamente. Eu tava precisando e não sabia. Primeiro de né? tudo, porque depois de um tempo a gente olha pra trás e fala: eu realmente precisava disso e eu não sabia. Aham. E aí foi um convite. Quando eu terminei meu estágio, terminei minha faculdade, a Maravilhosa, vamos trabalhar comigo? E eu falei Foi assim: por que mesmo, né, não? Gustavo? Verdade. Vamos Muito juntos. lindo. E tem sido, assim, tudo muito incrível. Eu tenho aprendido muito. A gente dá muita risada. Então, verdade. essa aqui vai pro Matheus Estrela. Ele só vê a gente dando risada. Ele só vê a gente rindo, falando. Mas Não a tem, gente faz. não tem tempo ruim com a gente, né, Mas Gu? é porque É faz muito parte do legal. nosso trabalho, do nosso Aham. modo de É trabalhar. verdade. A risada, o bem-estar, Sim. o estar confortável, o estar saudável. É Né, verdade, maravilhosa? é Isso mesmo. é bastante da gente. E eu tenho aprendido muito. Eu conheci muitas pessoas incríveis. Eu conheci melhor a maravilhosa profissional, porque a gente, quando é da família, a gente tem um outro ponto de vista sobre a pessoa. Então a gente começa a ver mais as dificuldades, o que realmente tem por trás, o como não é fácil, igual a gente pensa. É verdade. Né? A maravilhosa, a gente se parece em muitos pontos, mas em muitos pontos a gente é muito diferente. Então, por Aham. exemplo, eu aprendo muito com ela, muita coisa que, por exemplo, eu não sabia antes, que às vezes pode me desestabilizar, mas com ela Uhum. eu aprendi que não, Gustavo, você precisa ser mais flexível aqui e aqui. Aham, é. Conheci minhas amigas da loja, Ah, a Alessandra, que tá aqui, Tá aqui nos maravilhosa. bastidores. Então, é tanto conhecimento que às vezes a Ai, gente, ai. olhando pra trás, a gente consegue mensurar. Mas aí, resumindo, é muito legal. Gente, Muito legal. vocês nem imaginam como que eu fico quando eu penso, se eu me ver sem o Gustavo, eu até choro. Gente, eu choro, gente, de medo de perder ele. Porque trabalhar com o Gustavo é maravilhoso, não tem explicação. Ah. Ele me entende muito, ele é muito amigo, ele é muito maravilhoso, ele é muito fashionista, ele me ajuda nos meus looks, gente. Vocês nem imaginam como é maravilhoso. Agora, gente, nós vamos fazer uma pergunta pro Gustavo, ó, de milhões. Gustavo, conta pra gente. Antes de eu fazer essa pergunta, eu vou falar de algo que não tava no meu projeto de falar, mas eu lembrei agora, olhando pra você. Me fala, você sempre tá mudando de cor de cabelo. Incrível! Como você muda de cor de cabelo, de visual, né, Gu? Como que é isso aí? Fala aí pras maravilhosas. Maravilhosa. Eu acho que isso, essa coisa de se expressar através do cabelo, é muito tirar do que tá dentro de você e colocar pra né? fora. Eu sempre Que gostei legal. muito de cor, muito de brilho. E eu nunca soube muito bem como expressar isso, como colocar isso pra fora. Tanto é que eu tô aprendendo a fazer isso com as roupas. Não é um processo fácil, porque pra mim, a forma que eu me expresso Aham. significa muito pra mim, em todos os sentidos. Sim. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito, admirei muito artistas e pessoas que mudam seu estilo e que se expressam de acordo com o que estão vivendo ou que estão sentindo por dentro delas. Aham. Então, é por isso a minha mudança de cabelo. É porque eu sempre Eu gosto de mudar, amo! trazer um visual diferente, uma marca diferente. Então, ó, viram muitas cores por aí. Gente, ele nos surpreende Sim. com as cores do cabelo dele. E hoje ele tá bem natural, ó, tá crescendo. Nossa, bem natural. Porque eu vim agora do Mas platinado, eu né? amei, eu amei. Mas assim, pra usar um lencinho desse aí no pescoço, não é pra qualquer um não, tá, gente? Agora, fala pra
pra nós o que nós estamos, assim, curiosas pra saber do seu emagrecimento. Gustavo do céu. Não, Babadeira, fala. né? Como dizem, Babadeira. como tem a trade aí, outro CPF. Verdade, você tem que colocar outro CPF, né, Gustavo? Gente, se elas vissem a minha foto em 2021, Meu por Deus. exemplo… Depois nós vamos postar, hein? Vamos, o antes e depois. gente. O antes e depois. E conta aí como que foi, porque não foi o Monjaro, né, amigo? Não o foi. Monjaro, gente. Todo mundo pensa. É, todo mundo me pergunta, todo porque mundo tá na pensa. onda, né, do Monjaro, mas Foi não bem, foi. foi justamente nesse ponto de virada, né? Aham, Nessa época. Foi mesmo. Mas eu não vinculo muito o meu emagrecimento, principalmente pela estética, né? Pelo Aham. padrão que tá imposto, né? Que é o da Sim. magreza. Sim. Enfim, tudo isso que a gente já conhece. Mas o emagrecimento, ele foi o reflexo de um processo que eu passei. Sim. Que iniciou lá em 2025. Faz um ano. Foi, eu ia falar faz- 2024, gente. Vai fazer um ano agora, né, Gustavo? Fazer um ano agora. Fez um ano agora em abril. E antes de você falar, como que você falava quando eu falava… Gustavo, você não tem vontade de fazer atividade? Não. Não gosto de fazer essa cara. Não é pra mim, eu só quero comer. Não gosto. Eu não gosto, eu quero comer. Gente, sedentaríssimo. Gente, é incrível, incrível. Foi uma mudança, assim, radical, né? Exato. E aí entra muito nesse ponto. Eu sempre faço… a partir da minha mãe, né, que foi o que ela me ensinou Sim. muito, que são exames de rotina, Sim. que a gente tem que saber, né, como é que tá o nosso Tem, corpo. sim. Inclusive, todo mundo precisa fazer. É fundamental, viu, gente? Olha só. Presta atenção que o Gustavo vai falar, né, Gu? E aí, o que acontece? Nossa, e é engraçado, ontem eu tava pensando justamente nisso. Porque eu não pararia pra reparar, por exemplo, manchas no meu pescoço. Por exemplo, às vezes eu tô olhando assim por trás… E antes eu reparava que tinha umas manchas no meu pescoço. Eu sempre transpirei muito. Demais. Isso aí eu achava estranho. Só que antes era assim, um excesso, era muito. E aquilo me incomodava muito. Eu levava até pra terapia, essa questão muito do suor. Tem a ver muito com a minha ansiedade, o tanto que eu fico suando. Só que Sim. também, aí vim descobrir depois… estava a ver com o meu quadro, né? E aí eu comecei a reparar algumas questões. E aí eu comecei a me indagar, né? Ai, qual especialista eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Sim. E aí minha mãe falou assim, Gustavo, marca com uma endócrino. Inclusive, gente, uma endócrino incrível. Doutora Maria Larissa Cordeiro. Uau! Gente, é com ela que eu comecei a fazer o meu tratamento lá em Osasco. Agora ela tá com uma clínica no Morumbi, que foi onde eu Sério? passei a passar com ela. E assim que eu cheguei, ela começou a me passar exames. E ela tinha me falado, né, que o meu quadro, os sintomas que eu tinha… era de resistência insulínica, no caso, pré-diabetes. Sim. Só que eu precisava fazer alguns exames pra fazer essa confirmação. E aí, depois de um mês, né, que eu passei com ela em fevereiro, em março… Tava confirmado. Era resistência insulínica, eu estava quase diabético. Assim, poucos percentuais, assim, pra quase virar uma diabetes. Meu Deus! Então, quando eu falo que… Você ficou apavorado, né, Gu? Eu fiquei, e é isso que eu vou falar aqui durante, né? A gente, inclusive, isso a gente leva pra todas as partes da vida. Eu comecei a não flexibilizar a minha alimentação, comecei a ficar com muito medo, né? Sim. De, por exemplo, comer, isso já mudou. Ainda bem, mas… Enfim, aí ela me passou o diagnóstico. Nessa época, você já fazia terapia? Já fazia. Sem então saber, te eu ajudou, estava né? quase tendo uma alta. Mas já fazia, assim. Nossa! Foi um processo ali muito paralelo. Então, ela me veio com… Ela falou assim, Gustavo, ó, esse é o seu quadro. É isso que você precisa fazer a partir de agora. E aí, eu comecei a refletir. Eu falei assim, poxa vida… Né? Tão O que jovem, aconteceu? né? O que aconteceu? Por que eu não tava olhando pra essa Olha. parte? Só que assim, eu sempre falo que a gente, dentro da gente, no nosso inconsciente, a gente trabalha aquilo que a gente quer ser. Mesmo a gente não trazendo pro consciente, colocando isso pra fora, dentro da gente alguma coisa vai acontecendo que aquilo uma hora vai sair. É verdade. Porque aquilo vai fazer parte de você. E eu sempre quis ser essa pessoa ativa, seja no esporte, seja, Sim. enfim, nessas atividades que eu acho super interessante. E foi aí que foi esse ponto de virada. De tipo, virada, muito interno né? meu, que eu falei assim, eu não posso deixar assim, eu não posso chegar numa festa, vai dar maravilhosa, no evento da Estrelas Moda, Estrelas Fashion, não poder comer um pedaço de bolo, Sim. não poder comer um cachorro quente, não poder tomar um refri zero que seja, aniversário da minha mãe, do meu pai. Sim. E aí foi quando eu tive essa virada. E aí eu comecei em abril de 2024. Aí eu mudei toda a minha alimentação. Passei… Nossa, fez um ano agora, Fez né? um ano agora. Gente, que maravilha! E aí, quando foi ali também no mesmo mês, abril de 2024, eu passei com a minha nutricionista, a doutora Cláudia, Sim. maravilhosa também. Gente, quando você vai fazer esse processo todo de reverter um quadro de resistência insulínica e de pré-diabetes…
É toda uma reformulação ali. Eu Não é imagino. uma dieta comum de uma pessoa que tá querendo ganhar massa, é totalmente diferente. Sim. Mas fazer uma reeducação alimentar. Eu precisei olhar muito para índice glicêmico dos alimentos, adicionar grupo de alimentos que antes eu não comia, que eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas foram, assim, muitas mudanças. E aí eu absorvi aquilo. Eu falei assim, não, isso aqui é meu. Isso é muito de mim, né? Eu tenho um objetivo, eu quero. Se eu sei o que eu quero, eu vou muito naquilo. Foi aí que em julho, depois no retorno com a doutora Maria Larissa, foi que eu descobri que eu já tinha emagrecido muito. Olha. Eu consegui perder 18 quilos em julho, até julho de Até 2024. julho, Então, em gente. 4 meses. Foi incrível como ele emagreceu rápido. Nós ficamos assustados, né, Gu? Porque, junto nesse processo, como foi a gente chama, né, no caso, os nutricionistas, de déficit calórico. Foi um déficit calórico muito alto. Eu mudei muito a forma que eu comecei a me alimentar. Então, isso acompanhado com atividade física, ainda mais transpirando muito, a perda era, assim, imensa. Essa é a explicação, né, de todo o resultado. E assim, é o dia a dia, é a constância. Muita gente não vê, né, que você vai ali, você tá ali todos os dias. Eu treinava até sábado. Ficava muito triste quando eu não podia ir. Sim. Então, E você vai na parte da manhã e à tarde, né? então, tem dia… Poucas vezes eu fui 2 vezes. Eu tenho uma amiga, inclusive, uma máquina. Ela treina 2 vezes por dia. Eu ainda não cheguei nesse nível. Mas quando, por exemplo, a nossa rotina exige um trabalho à noite, eu vou treinar de manhã. E quando, por exemplo, a gente se vê durante o dia, todos os dias eu vou treinar à noite. Virou meu compromisso comigo. Ah, sim. E eu tinha isso comigo. Eu não tinha muita gente me incentivando, num sentido de, tipo, muitos amigos ainda no box. Hoje em dia, nossa, eu tenho amigos que eu amo. Que foi lá onde, inclusive, eu conheci eles. Mas no início, quando é só você, é um processo, assim, muito você e você mesmo. Então, pra você continuar ali se motivando todos os dias, é algo, assim, muito, muito complicado, mas que a gente acha dentro da gente, essa força. E aí, foi quando lá em julho, 4 meses depois, eu descobri que eu tinha perdido 18 quilos. Meu Deus. E aí… Você tava com quantos quilos, Gu? Você pode falar? No início, eu tava com 110. E aí, quando eu voltei com a doutora Maria Larissa, eu tava com 92. Eu cheguei a pesar já 120 quilos em 2021, que foi na pandemia. Meu Deus. Só que eu não falava pra ninguém, tá, gente? Gente, eu tô sabendo agora, tá? Minhas curiosidades tô mantendo tudo agora. Acho que nem tenho tempo de te perguntar, né, Gu? Não, é muito detalhe, é muita coisa, assim, que a gente acaba não conversando. Que interessante. E aí, eu tinha 110 em abril de 2024, e em julho eu já tinha 92. E aí, ainda quando eu voltei em setembro, 90. Então, aí foi a soma total de 20 quilos. Hoje eu mantenho. Hoje o meu corpo, ele muda muito mais do que perde na balança. Porque, enfim, é uma outra agora, então você outra perdeu história. tudo, ao todo você perdeu 20 quilos. 20 quilos. Mas é muito quilo, hein? É muito quilo. Jesus Imagina, amado. 20 quilos a mais aqui. É mesmo. E como que funciona a sua alimentação hoje em dia? Totalmente diferente. Também virou algo intrínseco, assim. Ou seja, que é meu. A gente muda esses hábitos e aí… Parece que é clichê, né? A gente sempre vê o pessoal falando, a gente fala. Mas quando você passa a exercer aquilo diariamente, vira algo seu, você sente falta. Sim. Então, a minha alimentação mudou num sentido de… Eu precisei escolher mais o que eu comia e, de novo, adicionar grupo de alimentos. Então, óleos com gorduras boas. Eu tive que adicionar mais frutas na minha alimentação. Tudo isso a partir da endócrino e da Nutri, né? Não foi tudo coisas da minha cabeça ou… questões, dietas de internet, nem nada. Aquelas loucuras. Tudo com a nutricionista. Tudo com a nutricionista. E aí, a gente vai adaptando. Durante o processo, eu tinha um encontro com ela de 15 em 15 dias, online mesmo. Pra falar como tava sendo a adaptação da dieta. Então, meu café da manhã, às vezes, passou de ser pão com muitos embutidos. Então, às vezes, 3 pães. Café, leite, assim, coisas que… Você continua comendo pão, normal? Continuo, só que de uma outra forma, com outro acompanhamento. Tá. Então, com ovo mexido, com patê de frango, que é uma opção muito boa. Então, tive que começar a ver todas essas questões. Então, gorduras boas. Tive que diminuir, sim, carboidrato. E aí, não é só o mito do carboidrato. É porque quando você tá com um quadro de resistência insulínica ou pré-diabetes, aquele açúcar, né? O carboidrato, ele vira açúcar no sangue. Fora o açúcar refinado que vinha de ultraprocessados ou de outros alimentos. Então, eu tive que rever tudo isso. Aí, eu passei a comer mais folhas, passei a comer mais legumes. Então, veio aí muita couve, Mr. Couve. Gente, eu como muita couve. Nossa. Eu descobri coisas que eu gosto, que eu não gostava antes. Então, quiabo, né? Quiabo, é verdade. Meu quiabo, né? Tá maravilhoso, fashionista. Então, foi adicionando esses alimentos. Então, folhas verdes escuras, que ajudaram muito. Porque, acima de tudo, eu tava com uma deficiência de ferro também. Sim.
vitamina B12. E esses alimentos ajudam muito. Passei a comer mais peixe para adquirir o ômega 3. Enfim, fiz toda uma mudança. Olha que interessante, né, Gustavo? Gente, olha, com 25 anos, né, pré-diabético, se ele não cuida, se ele não faz os exames, Sim. não ia saber, né, Gustavo? Não. Então, meninas, ó, um alerta hoje, né, Gu? Vamos Sim. dar um alerta aí, meninas, vamos se cuidar. Por isso que eu falo, tem que ir no médico, tem que acompanhar, tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame de rotina, entendeu? Porque é importantíssimo. Olha, ele tem 25 anos, nunca queria saber que ele tinha algum problema. Né? Exato. E geralmente Gente pessoas do céu. com menos idade, né? Eles se preocupam menos, assim, com essa questão de exames periódicos. Mas é algo que minha mãe sempre me ensinou, desde criança. Gustavo, todos os anos você precisa fazer seus exames. Seja de sangue, sejam para fazer ultrassons. É questão oftalmológica também, né, gente? Então, sempre vê aí se sua visão tá em dia. Se seu ouvido tá em dia, então sempre marcou otorrino. Enfim, tudo isso. Gente, agora deixa eu contar um segredo para vocês. Eu levei ele no médico quando ele era criancinha. Eu dei banho nele, tá? Gente, Gente, que tudo, né, Gu? Minha mãe me fala isso sempre. Eu cuidava dele quando ele era bebezinho. Coisinha mais linda, fofíssimo. Olha aí o resultado da maternidade. Tias mães. Olha o resultado da maternidade da Fran. A mãe dele é perfeccionista, tá, gente? Muito, muito perfeccionista, muito detalhista, tá? Sim. E ele ficou igual. Eu achei que ele parece muito com a mãe dele. Não pareço. Pois é. Gu, agora conta pra gente com relação ao exercício físico, Sim. que todo mundo tá curioso também pra saber, né? Porque você começou já a fazer exercício físico antes ou já foi direto no CrossFit? Conta aí pra gente. Então, na verdade, eu tenho um histórico, né, com esportes. Então, desde a infância. Porque a gente também sempre ouve, né? Que a gente precisa manter a atividade física, a gente precisa manter o nosso corpo em movimento. Só que eu nunca fui uma pessoa muito do esporte. Eu sempre quis ser, porém, nunca fui. Então, por exemplo, quando eu era criança, meu pai e minha mãe sempre tentavam, né? Então, um vôlei, uma natação, atletismo. Já fiz atletismo. Ah, sim. Você fazia algum tipo de atividade, né? Sim, só que, gente… Da escola também, né, Gu? Sim, só que assim, gente… Eu era péssimo em tudo. E eu tinha muita preguiça. E essa sensação, eu lembro muito! Eu lembro muito de… Ai, nossa! Ai, sabe, eu tenho que ir… Ai, que horror fazer exercício físico. É bem sua cara. Gente, eu tenho muita preguiça pra isso. Ai, nossa, eu sou péssimo. E aí, eu tive um stop, né? Eu parei ali com 12, 13… Quase 15 anos de fazer esporte, aí voltei agora, depois desse quadro, com 24, né, pra fazer 25. Eu comecei no cross funcional, que é são atividades funcionais com elementos do CrossFit. Então, por exemplo, é muito cardio, você pula bastante, você… trabalha bastante com a corda, bastante com pesos, equilíbrio, né? Que eles chamam de isometria. E aí, eu passei a fazer crossfit mesmo, a modalidade crossfit, depois do cross funcional, agora a partir de janeiro. Que é quando você começa a ter treinos de levantamento de peso olímpico, ginástica, conditioning, né? Que eles chamam, que é condicionamento. Né? Você trabalhar a sua respiração, você trabalhar a sua capacidade aí, seu condicionamento físico. Então, comecei esse crossfit, essa modalidade mesmo, de janeiro. Antes disso, foi funcional. E eu percebi que você também não tinha rede social, né? Não! Instagram. Não! E agora você tá bombando! Gente, ele tá bombando nas redes sociais. Ai, bombando pros meus amigos, pras pessoas que eu amo. É assim. isso, assim, ele posta umas coisas muito legais, né? Com relação ao exercício físico, né, Gu? E aquilo ali incentiva muito os jovens, incentiva nós também, pessoas mais de idade também, pra se cuidar melhor, né? O máximo, Gustavo. Então, muito maravilhosa. Bom. E essa questão do esporte, né, da atividade física, não foi só eu. No início, foi muito difícil esse processo de retorno, porque eu não tinha essa motivação pra ir todos os dias. Mas eu sabia que eu tinha que ir, porque eu tinha um objetivo maior que aquilo, que era reverter o quadro de saúde que eu tinha. Então, nunca foi especificamente só sobre o emagrecimento ou sobre a estética, mas era sobre reverter esse quadro. E aí, foi onde eu conheci pessoas, assim, incríveis. Né? Incríveis. Já manda um beijo pra todo mundo aí. Gente, com certeza estão aí, ó. Caíca. Estão assistindo você essa Manu, hora. Jéssica, Paloma, todo gente, mundo. Simone. Tudo. Não, eu já sou amiga delas também. Maravilhosas. Ó, eu fazia que nem minha mãe falava. Thales. Sendo amigo do meu sobrinho, já é meu amigo também.
Que foram justamente Ai, pessoas que tudo. que me ajudaram nesse processo, Aham. nessa virada de chave. E aí Muito elas falam, Gustavo, você bacana. precisa se Incentivou divulgar você, mais, né? se expor mais, exato. Olha, que legal. Eu achei Isso. assim que você abriu um leque assim que te fez bem, não foi, na verdade? Sim. Eu É isso. achei, e eu achava que você tinha que aparecer. E você tem que aparecer mais ainda, porque olha aí, seu lado fashionista. Acho que quase ninguém conhece. Às vezes ele aparece. É um Gustavo que vai aparecendo. É um evento, aparece. Então, É um podcast, aparece. muito, muito legal. Mas ele vai aparecer mais no dia a Pois dia. é. Agora vamos tomar uma água e eu preciso falar dos patrocinadores, né, gente, que nos ajudam muito. Estrelas Moda aí, ó. Estrelas Moda, gente, tem roupas incríveis. É o nosso patrocinador. Estrelas Fashion também, maravilhosas roupas, inclusive tô de Estrelas Fashion. Futurifarma, que eu amo, gente, produtos maravilhosos, manipulados, skincare, e outros produtos mais que vocês podem entrar em contato, que elas vão falar para vocês, tá? Andréa Raia, minha querida Andréa Raia, com produtos importados, né, gente? E ela arrasa, gente, ela vende não só para varejo, mas para o atacado também. Olha, e também temos a nossa querida Renata Caravante. A Renata Caravante, ela é uma maravilhosa, que faz comidas incríveis. Nosso café da manhã é com ela, tá, gente? E assim, é um arraso, né? E é isso, meninas. E temos 2 looks de sorteio hoje. Isso chama-se merecimento, tá? Merecimento. Vou tomar uma água e vamos continuar, porque eu estou amando esse bate-papo. Quem tá gostando, né? Gente, eu espero que vocês estejam gostando. É porque assim, o bastidor nunca sai da gente, né? Eu tô aqui, a gente tá aqui junto, e eu tô pensando lá nos comentários. No sorteio, no aplicativo. Então, continue comentando. Obrigada por estarem aqui até agora, né? Espero que estejam gostando. Gustavo, agora você vai contar pras maravilhosas o que mudou na sua vida através desse emagrecimento, dessa virada de chave na sua vida. Conta aí, porque tá todo mundo curioso para saber como que está a sua autoestima. Olha! Amo demais! Assunto que tem tudo a ver, né? Com as maravilhosas e fashionistas, com o objetivo do podcast, né? Que a gente fala de autocuidado, autoestima. Mas muita coisa mudou. Muita coisa, assim, mudou. E eu sou uma pessoa que é muito reflexiva. Que é muito profunda. Então, através de tudo, eu trago muito pra mim. Eu reflito muito sobre tudo, né? Não só sobre mim, mas a sociedade como um todo. Mudou muita coisa, porque, enfim, não só internamente, mas claro, né, através do emagrecimento externamente. Sim. Mas internamente, antes, e aí são muitas questões sociais, né, que a gente tem, que faz a gente se sentir mal com o nosso próprio corpo. Eu acho que assim, eu vou começar, acho que de trás pra frente. Sim. De que não é pra gente odiar nosso corpo como ele tá hoje, né? Sim. E assim, eu ainda estou aprendendo a gostar de mim mesmo. Isso, tipo, é um exercício diário que a gente faz. Então, por exemplo, antes eu tinha muita vergonha de sair por conta do corpo que eu tinha. Olha! Enfim, com os meus amigos, seja pra trabalhar. Eu nunca gostei das roupas que eu usei. Por isso que quando eu falo que eu tô aprendendo a me expressar através da minha roupa, é porque eu nunca aprendi a como, por exemplo, eu coloco esse Gustavo que tá aqui dentro pra fora. Porque eu me sentia muito mal comigo mesmo e com o meu corpo, vendo outras pessoas, por exemplo, nas redes sociais. Então, eu não frequentava redes sociais. Por quê? Porque eu me comparava muito com as outras pessoas. Então, se eu sou assim, eu não posso aparecer. Entendeu? Nossa, que interessante. Tô sabendo disso hoje, tá, gente? Não sabia, não. Papo de terapia. Uau! Maravilhosa. Você só falava pra mulher lá que você fazia terapia, Pra Érica, né? gente! O amor da minha vida. A Érica deve saber muita coisa, né? Nossa, e assim, eram coisas assim muito profundas e que eu trazia muito pra mim. Eu nunca fui tipo uma pessoa 100% segura. Então, por exemplo, tudo que eu via fora, eu trazia internamente. Então, eu me sentia muito mal com o corpo que eu estava. E não parecia. Não parecia. Porque você era tão assim, alegre, contente, sabe? E aí, muitas coisas que eu sinto, as pessoas falam que não parece. Mas, enfim. Nossa, que engraçado. E aí, foi justamente nisso que mudou. Por exemplo, depois, eu comecei a estar muito mais em contato. Não só com o esporte, mas também com as pessoas. Isso mudou muito. Então, eu comecei a sair mais. A entender que certas coisas só estavam na minha cabeça. Sim, com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, antes do emagrecimento, todas essas chavinhas foram virando na minha cabeça. Até chegar nessa parte, entendeu? Que foi um bônus. Tudo, Gustavo! Porque no final das contas, depois que eu percebi que eu falei, gente, realmente eu mudei por fora. Porque, na verdade, por dentro eu também tava precisando mudar muito. E
ainda preciso mudar né? muito, viu? Mas eu já melhorei muito. Autoestima, autocuidado, tudo isso aí englobado numa coisa só, né, Gustavo? Exato, maravilhosa. Que tudo! E aí, por exemplo, no início eu falava, ai, mas eu vou começar a me alimentar, eu vou começar a me alimentar melhor, mudar minha alimentação. Será que vai mudar mesmo? Nossa, mas eu acho que não vai mudar nada, não vai fazer efeito, eu não vou ver resultado em nada. Como? Eu sempre me alimentei assim, eu vou me alimentar diferente. Será que isso vai fazer efeito mesmo em tão poucos meses assim que eu preciso? E aí eu ia fazendo todos esses questionamentos e eles começaram a cair por terra, entendeu? Então foi aí que começou a melhorar realmente a minha autoestima. Glória, caiu por terra, gente. Gente, o vocabulário da Maria Estrela. Meu vocabulário! Eita, Caiu Glória. por terra. É. Não, e esse eita, Glória, que você fala. A tia Manu fala, minha amiga, e eu fico assim, onde inteiro. Mas, e aí, que tudo isso legal. dentro de mim precisou mudar, maravilhosa, para o emagrecimento ele realmente acontecer. Para tudo, Olha por que exemplo, bênção. fluir e se conectar dessa forma. Então, por exemplo, eu uso roupas hoje que antes eu não usava. Então, por exemplo, gente, vocês não estão vendo, mas eu tenho estrias aqui no braço. Antes E não eu parece. Antes eu não mostrava, porque eu tinha muita vergonha da estria que eu tinha. Porque mostrava mais, né, Gu? Exato. Então, por exemplo, hoje eu já uso Uau! uma regata. Antes eu não Achei o usava. máximo. Eu uso roupas mais justas, entendeu? Só que isso eu tô querendo dizer também, por que que eu comecei assim? Porque às vezes você não precisa se sentir mal com o corpo que você tem, né? Eu acho que tudo é um processo. Eu acho que você tem que gostar de você. Sim. Da forma como você tá hoje, eu acho que a gente tem que se amar do jeito que a gente tá. E aí, se vem o processo de emagrecimento, isso é um bônus pra gente, né? Se tá fazendo a gente bem realmente, se tá fazendo a gente melhor. Mas eu acho que as pessoas têm que se amar do jeito que elas são, trabalhar pra que a saúde delas melhorem, pra elas serem saudáveis, né? À maneira delas, sem Sim. olhar muito pra fora, sem querer ficar sempre se encaixando em padrão, porque o padrão está imposto, né? E aí não é fazer mesmo. loucuras pra se encaixar nisso. Sim. Não, é aquilo que tá dentro de você e você vai se encaixar com o que realmente é você. Olha, É isso. Amei, Ai, amei. gostou? Amei Falei o demais. depoimento! Tudo, gente, vocês têm que pegar isso pra vocês, tá? Aliás, eu já estou pegando a minha parte, porque essa parte aí de se sentir mal às vezes eu falo, puxa vida, eu poderia ser um pouquinho mais magrinha, porque eu estou acima do peso. Só que, gente, não é porque eu esteja acima do peso que eu não me arrumo. Eu me arrumo sim. Me arrumo e me sinto linda, maravilhosa e fashionista. E deixa eu te falar, isso é uma das coisas que eu mais admiro na Maravilhosa. E aí você vai aprendendo isso também ao longo do tempo. É isso, você consegue expressar quem é você através da sua roupa. Exatamente. Através de como o seu corpo ele está no mundo, que é que geralmente, como eu falo, seja ele um corpo gordo, seja ele um corpo magro. Eu estou aqui, eu existo, eu Com sou certeza. linda, eu estou bem comigo mesma. E é isso uma das coisas que eu mais admiro na Maravilhosa. E ser fashionista também, né? E fashionista, é saber expressar tudo isso através da roupa. Eu gostei do seu look por isso, porque eu sou fashionista. Eu amo, gente, ser fashionista. Sabe por quê? Porque não precisa você se vestir num padrão. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Claro, é dentro do conforme, né? No meu caso, pra minha idade, do meu jeito de ser. Eu sou evangélica, então eu me visto de acordo. Só que isso não impede de eu colocar um colete, de eu colocar um acessório mais ousado, mais fashionista. Eu amo lenço, eu amo vários acessórios. Mas vamos continuar com o menino, né? Porque eu sou assim mesmo, eu falo demais. Me conta, Gustavo, ano passado nós tivemos uma experiência… Meu Deus do céu, maravilhosa. Fomos fazer um curso em BH, né? De consultoria, imagem e estilo, né, Gustavo? Agora, conta para as maravilhosas. Como que foi esse curso para você, assim, sabe? Porque para mim foi maravilhoso. Mas fala aí, onde que foi? Como que foi? Fala aí um pouco aí desse curso. Gente, a Maravilhosa, assim… eu também sempre agradeço pela oportunidade, porque foi muito incrível. A gente foi para Belo Horizonte, para a Escola de Moda Denise Aguiar, fazer o curso de consultoria de imagem e estilo com a maravilhosa Maga da Imagem. Inclusive, também sigam ela, né? Já… @Maga da Imagem. Gente, a nossa professora. Gente, pensa numa pessoa incrível, fashionista demais. Demais, maravilhosa. Exato. E aí, foi um curso assim, gente, incrível. Eu tenho como… Não atrapalhando você, mas fala aí que você nunca tinha andado de avião. Gente, foi a primeira vez e foi uma sensação muito estranha. Eu falei assim, gente, isso aqui vai cair, não é possível. Eu falava, gente, como isso aqui consegue ficar parado no ar? Ai, que legal! Tipo, qual a possibilidade? Como? Tipo, quem pensou nisso? Eu falei que eu sou reflexiva e eu penso nas coisas. Gente, é nesse nível. Eu falei assim, quais as chances desse avião não cair ou dele cair? Eu acho que a parte mais apavorante, ao invés de subir, foi descer.
Porque quando o avião desce, gente, ele vai e você vai descendo junto com ele. E aí você vai, ai meu Deus, eu vou cair daqui. E eu fiquei com muito medo, eu não queria nem olhar a janela. E a maravilhosa lá, olha, Gustavo! Ai, que legal! Ai, tá ajudando! Sim, e foi a primeira vez. Foi uma experiência, assim, medo, muito… muito legal. Muito… Uma aventura, né? É uma aventura. E aí eu admiro muito essas pessoas que viajam por longas horas, longas distâncias. Exatamente. Porque é difícil. Mas enfim, chegamos a salvo. Isso, chegamos graças bem. a Deus. E assim, a gente aprendeu muita coisa. E eu acho que no E fundo… você gostou do lugar também, da escola, né, Gustavo? Gente, muito incrível, assim, todos os professores, todo o pessoal, o A corpo equipe, que trabalha né? lá na escola mesmo, né? As professoras, o pessoal da administração, são todos, assim, muito legais com a É gente. verdade, Eles recebem a é. gente de braços abertos, assim. Restaurantes, pessoal local que mora por lá. Recepcionista, né? Exato! Eles Nossa, como recebem a eles gente são muito bem. excelentes, meu Deus. Inclusive, a nossa turma, né? As pessoas que a gente estudou também. Eu costumo dizer sempre para os meus amigos que eu sou um pouco de todo mundo que eu conheci, o que eu aprendi com essas pessoas. E, gente, eu lembro de todas elas. E assim, eu lembro de cada uma. E eu pego muito pra mim aquilo que me inspirou. Entendeu? Seja de você no dia a dia. Uma pessoa, às vezes, que eu tenho mais contato é a Camila, a Confraria Vintage. Camila. Inclusive, gente, sigam. É um perfil, assim, com muita inspiração, muitos looks lindos. Lindos. E no final, moda também é sobre pessoas, né? Maravilhosa. Eu Exatamente. tenho essa formação em pessoas que começou lá em gestão de recursos humanos. E a gente vai pra moda. É como essas pessoas se expressam através… Sim. da roupa, né? Sim. E, então é sobre pessoas. Eu aprendi muito com a Maga, né? Uma coisa que ela muito passava pra gente você dar o poder pra sua cliente, né? Você falar que ela pode usar aquilo que ela quer usar. E aí, da maneira correta, como diz ela, avançando a beleza dela, avançando aquilo que ela tem de melhor, mas sempre adequando ao que é ideal pra aquela pessoa, seja internamente ou externamente. Então, no final das contas, é tudo sobre pessoas, né? Porque assim, você é formado em… Gestão de recursos humanos. Olha aí, gente. E hoje ele trabalha comigo, ele foi fazer esse curso que ajudou muito. Até mesmo quando eu vou me arrumar, o Gustavo me ajuda, né, Gu? A escolher a peça, a escolher a cor. Me ajuda, me dá ideias, né? Então, isso hoje está sendo muito, muito bom para nós, né? Uma ajuda, né, Gu? E aí, não só por isso, né, Maravilhosa? Para ajudar justamente todas as maravilhosas que estão nos assistindo. O perfil da Maravilhosa, ele é muito criado para dar ideias de looks, né? Ela tem a marca própria, isso também é uma viradinha de chave que você tem, assim, muito boa. Que é divulgar a sua própria marca, suas próprias roupas. Sim. Então, ela sempre não faz só pensando no que vai ficar bom nela. É claro que ela quer que fique bem nela. Sim. E ela faz pensando no biotipo dela também, só que ela pensa muito em vocês. Então, qual é o melhor tecido? Qual é a modelagem que minhas clientes mais gostam? Né? O que eu vou colocar aqui nessa peça que vai justamente, como diz a Maga, avançar o que tem de melhor nelas. Então, que vai deixar elas mais bonitas. Sim. Né? Eu acho que é muito sobre isso. E o seu perfil é isso, né, Maravilhosa? É juntar tudo isso que a gente aprendeu e passar através dos seus Arrume-se Comigo, dos seus fashion filmes, essas inspirações para as maravilhosas e fashionistas. Com certeza, Gustavo. Assim, o que te ajudou nesse curso? Fala aí. Porque, assim, as maravilhosas às vezes falam assim, não, mas não precisa isso, não precisa aquilo. Fala aí, o que te ajudou, assim, o que abriu a sua mente através desse curso que a gente foi fazer lá, né? Sim. Na verdade, foi um outro ponto de vista. É isso, né, que a gente fala. Conhecimento, a gente abre um leque. Isso. Assim, a gente abre os horizontes e a gente lida com as coisas de uma maneira diferente. Pessoalmente falando, é que nem eu falei, eu já citei. A questão de você saber se expressar através das suas roupas. Pra mim, a questão de me expressar é muito importante. Então, tudo que a gente aprendeu, seja através do material didático, ou da professora, ou com as outras alunas, ou com a Maravilhosa, eu trouxe aquilo pra mim e eu tento aplicar no meu dia a dia. Gente, não é um processo fácil. E aí, você que, por exemplo, não se identifica com as roupas que você usa, não gosta de nada. Gente, continua tentando, não desista, porque você vai conseguir expressar aquilo que tem dentro de você. E aí, profissionalmente falando, é muito disso. É você entender a imagem que você quer passar. É consultoria de imagem e estilo. Tem a parte da roupa, tem a parte do estilo, mas é a consultoria de imagem. Imagem, ela é muito mais ampla, né? Ela não é só a roupa que você coloca. É também a roupa que você coloca porque é um elemento. Mas é a comunicação verbal, é a comunicação não verbal. Então, a sua postura, a forma como você se coloca para as outras pessoas, né? Isso é consultoria de imagem, né? A imagem que você passa, sendo com a comunicação ou sem ela. Então, a roupa
ela faz parte desse elemento. Sim. Então, aprendi muito tudo isso. E aí, eu tento trazer isso pro Uau. trabalho da Maravilhosa É também. verdade, gente, ele ajuda muito mesmo, é verdade. O jeito como você se comporta, né, Gustavo? São muitas coisas. Sim. Então, gente, já fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem buscar conhecimento, nunca é demais, nunca é tarde, tá? Vocês podem buscar, porque vai ajudar muito vocês em tudo. Agora, Gu, conta pra gente aí quais são... Não, tá todo mundo querendo saber. Não sou eu não, tá? Não sou eu não. Quais são os seus maiores hobbies, Gu? Conta Gente, tudo, tá? Conta tudo. Não. Aquele show que você vai. Não, é o que eu mais. Gente, eu tenho uma paixão muito grande, assim, por música. A força da música, a capacidade da música. Uau. Então, tudo que envolve música, eu amo, eu tô E que dentro. tipo de música? Conta aí. Que tipo de música? Gente, ó, Ai, ai. eu geralmente não escuto muito música nacional. Eu escuto muito música nacional. Aham. Ultimamente eu tenho ouvido muito uma artista que eu amo, que é a Marina Sena. Hum. Eu não sei, gente, ela traz uma coisa aí nostálgica, moderna, mística, misteriosa pra música dela, que me Uhum. encanta muito, que eu gosto muito. Mas, desde criança, eu sempre ouço muito artista internacional. Então, música pop. Gente, quando eu virei adolescente, tipo, com 16 anos, eu comecei a escutar K-pop. Eu só gostava de K-pop. E isso vem comigo até hoje. Então, eu escuto muito música asiática. Então, o meu hobby é ver as coreografias delas, dos grupos que eu amo. Elas são muito lindinhas, meninas. Quando elas vêm ir aos shows. E aí, eu acho que isso também é uma maneira da gente se expressar. Sim. Faz um ano também, olha como as coisas elas se unem, né? Um ano Uhum. atrás também, eu fui num show que eu queria muito ir, gente. Show da minha vida. E eu não sei, parece que tem alguma coisa nesses artistas e nessas pessoas que expressa aquilo que tem dentro de você. É isso que eu falei. A Uhum. dificuldade que eu tenho de colocar pra fora tudo que eu sou, aquelas pessoas que eu vejo lá, elas são já tudo isso. Então, isso me inspira muito. Então, são as letras das músicas, as coreografias que são feitas, Uhum. toda a poesia, né? Tudo que aquele time tem pra entregar, entrega. Então, gente, a música não é só aquilo, assim, pra mim, entendeu? É toda essa mensagem. Então, eu escuto muito música internacional, K-pop. Então, tudo que envolve show. Às vezes, eu sozinho em casa, coloco lá minha música. E dança, Tô vendo a né? letra. Às vezes danço, às vezes é só, tipo assim, eu preciso cantar e gritar a letra dessa música. E aí, gente, esse é o meu Gu, hobby. seu barato. Agora, hobby virou crossfit também, você acredita? Crossfit, eu acredito. Ai, Eu acredito. não é mais só rotina, é hobby, Uhum. porque virou parte de quem você é, né? E estar com os amigos, estar com pessoas que eu amo também fazem parte do meu hobby. Às vezes são coisas assim pequenas, né, que você lembra, por exemplo, café da tarde com a minha mãe. Gente, eu amo, Tudo. eu acho que eu já comentei, nem sei mais se eu Gente, comentei que isso. é tudo, né? Mas esses são meus hobbies, eu gosto de Acho fazer legal, essas coisas. muito legal. Ir pro parque, eu também gosto muito. Agora, sair pra correr é muito legal. Gente, eu não Uhum. sabia. Sair pra correr é muito Que legal. legal, hein, Gu? E em todo esse processo, só unindo tudo que a gente conversou até aqui, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, por exemplo, não vou aguentar correr. E aí, não vou aguentar fazer isso, não vou aguentar fazer aquilo. Aguenta, sim. Você acha que você não aguenta, mas você aguenta. Entendeu? tudo, Então, né? tá tudo aí, junto e misturado. Mas, Muito, basicamente, esses são os muito meus bacana. hobbies. E sair comigo também é um hobby, né, amigo? Gente, não, é muito divertido. Nós vamos nos lugares tão legal, né? Agora nós estamos se programando para ir direto nos lugares Gente, legais. porque é muito Nós e a Alessandra, né? Que tá nos bastidores aí nos escutando. Gente, eu morro de rir. Às vezes, eu tô nos bastidores aqui, vendo o podcast acontecer, eu morro de rir. Eu tô com a Maravilhosa saindo em momento de trabalho. Eu morro de rir e às vezes a gente preenche esses hobbies justamente nos momentos de trabalho, né? É verdade. Que nem ela disse. Então, na última semana, a gente visitou um lugar super legal. Sim, Que a gente fez um maravilhoso. conteúdo agora pra essa semana do Dia das Mães, Aham. né? Maravilhosa. É verdade. E assim, Incrível, um lugar incrível. Museu do Ipiranga, isso já é, essa Também. visita já é um hobby, sabe? aquele- Visitar novos restaurantes já é um hobby. Um hobby, é verdade. Eu considero isso aí como hobby, pra mim também, né? Sim. Porque eu amo. Agora, Gustavo, nós sabemos que tá chegando o Dia das Mães. Oh. Eu acredito que você tenha assim, uma mensagem muito boa para falar para as mães maravilhosas, fechando isso, que te amam, né? Que estão te Oh. assistindo. E depois, por último, você vai falar uma mensagem para sua mãe, claro, né? Ó, se ela não chorar com essa mensagem que você vai mandar para ela, ela não chora mais, tá? Gente, minha mãe não chora, tá? Ela não chora por nada. Mas hoje ela vai chorar, Gustavo, hoje ela vai chorar. Primeiro você vai mandar uma mensagem, assim, algo bem extraordinário para essas maravilhosas que estão nos assistindo. Que, olha, eu vou te falar, gente, o Gustavo é um excelente filho. Eu acompanho a vida assim, porque eu conheci ele desde criancinha, desde bebezinho, até agora.
ele é um excelente filho. E ele, como um bom filho, você fala aí, até para os meninos que estão te assistindo também, o significado de ser um bom filho. O porquê de... Não o porquê de ser um bom filho, mas a importância de ser um bom filho. E manda uma mensagem para nossas maravilhosas. Tá, eu vou fazer uma mensagem geral. E aí eu espero Sim. que essa resposta já sirva de mensagem tanto Sim. para minha mãe quanto para esses filhos. Perfeito. Ou enfim, filhas e para as maravilhosas. Quando a Thaís ou você me perguntaram, né, maravilhosa, sobre relação de mãe e filho, ou quando você pediu pra falar da minha mãe, muita coisa veio na minha cabeça. E aí eu vou começar falando da minha experiência com a minha mãe. Porque assim, a gente vai crescendo, é que nem você já comentou, você fala assim, gente, como eu sou igualzinho. Gente, eu sou igualzinho a essa pessoa, mas é porque eu sempre tive a minha mãe como um lugar de inspiração mesmo, de admiração. Porque eu admiro muito a minha mãe, a pessoa que ela é. Então, e assim, eu falava muito pra Eric e pra outras pessoas que perguntavam da minha relação com a minha mãe. A gente se encontrou muito nas nossas diferenças. A gente se parece muito, mas a gente também é muito diferente. E eu acho que, partindo da minha mãe, eu aprendi muitos valores com ela. E um deles foi respeitar muito as pessoas. Nossa, que lindo. E eu acho que o que vem muito de mim, eu acho que é por isso que eu aprendi a respeitar as diferenças, a respeitar as pessoas como elas são, é justamente isso, né? E assim, o tato que minha mãe tem… Sabe quando, tipo, você pensa, essa pessoa nasceu pra ser mãe? Eu falo, gente, mãe, o que a senhora fazia? Mas ainda bem… Ela é super mãe. E eu lembro muito de conversas com a Nathalie, minha amiga Nathalie, falando muito sobre relações entre pais e filhos, mães e filhos. Eu falo, gente, ainda bem que eu vim com essa mãe. E o tato da minha mãe, sendo uma criança LGBT, né, no passado, o tato da minha mãe me dizendo coisas que, tipo, adultos diriam totalmente diferentes. Então, eu já ouvi coisas horríveis, mas da minha mãe, gente, eu não ouvi uma coisa. Sabe quando a pessoa abraça da forma como você é? E aí, eu trago também uma outra mãe que eu tive, que foi a avó Anália. Que eu acho que eu aprendi muito, que é o amor com as duas, assim. De você… amar o outro mesmo da forma como ele é, sabe? A avó Anália, que eu digo que ela foi mamãe, gente, porque ela cuidou de mim também, me deu banho, me segurou no colo, a gente convivia muito, chegava da escola, ia pra casa dela. Gente, quando eu olhava pra avó Anália, ela tava olhando pra mim sorrindo. E eu não entendia nada no passado. Aí, quando eu comecei a refletir sobre as minhas questões de infância, enfim, do passado, eu falava, gente, isso era amor. Olha aqui. E assim, foi totalmente uma segunda mãe. E da minha mãe também isso, esse tato, sabe? Esse carinho que ela tem. E minha mãe também não é de falar, eu te amo, não é de abraçar e beijar, só que tá ali na atitude. Eu ia falar isso aí também, que sabe que ela não é melenta, né? Exato, através dos valores que ela passa, daquilo que ela quer te ensinar. Então, é disciplina, organização. Ela é perfeccionista. Ela é. E assim, a maravilhosa falou de bom filho, de boa mãe. Nenhum de nós dois somos perfeitos. Só que a gente ama muito um o outro e a gente, tipo, se encontrou nessas diferenças, entendeu? Então, eu acho que é isso que faz a nossa relação ela ser muito boa e muito legal. E eu percebo minha mãe também uma pessoa muito aberta. Então, por exemplo, uma pessoa aberta a conhecer coisas novas, a entender o que você tá passando. Então, não só no passado, na infância, mas agora também na vida adulta, no meu processo de terapia, né? No meu processo terapêutico. Ela me deu muita abertura e me deixou muito à vontade com todas as questões, assim, emocionalmente mesmo falando. E isso é porque, assim, eu gosto muito, né, e valorizo muito essas questões como honestidade, respeito, que foi o que ela me passou muito, organização, muita responsabilidade. Minha mãe sempre bateu muito nessa tecla. Só que questões emocionais, psicológicas que as pessoas não falam, né? E aí, antes, talvez, ela poderia não saber fazer isso. Mas depois que eu cresci, ela fez isso, assim, de uma forma linda, sabe? Dando espaço, perguntando quando era necessário. Quando não era necessário, não perguntando. Sobre as minhas questões. Né? Justamente isso que a gente abriu aqui hoje. Sobre autoestima. Sim. Enfim, sobre o meu modo de me expressar. De me colocar pro mundo. Então, esses pequenos gestos é o que faz a nossa relação ser muito boa. E, tipo, essa troca muito boa. Então, eu faço o mínimo por ela, né? Às vezes, por exemplo, ela agradece por uma marmita, por um refogado. Mãe, é o mínimo, tá? Pela senhora, é o mínimo. Ai, por tudo que ela fez por mim. Então, é isso que eu sinto, entendeu? E é minha amiga mesmo, minha mãe é minha amiga. Que lindo, que lindo. Gente, eu acho lindo a relação deles, né? Que é o Gustavo, seu irmão, né? Manda um beijo aí pro seu irmão. Um beijo, Gui. Eu sei que você me ama. Ele vai torcer o nariz, mas ó… Beijos. Meu pai também, porque meu pai é igual. Gente, eles dois são tipo duplinhas, entendeu? Gustavo e Francisco e Guilherme Aguinaldo, porque um é a cara do outro. Pois é, gente. Tem o Guilherme, né?
Que nós fala que é um pouquinho folgado, né, o Guilherme? Mas ele tá melhorando bastante, Nossa, né? melhorou muito. Melhorou Gente, ele tá virando muito, um nós tá adulto. um adulto. Que legal, né, Gu? E assim, eles sempre tiveram paciência com ele. Eu sempre achei lindo, assim, a relação deles. Um ajuda o outro, porque todo mundo trabalha, assim, só o Guilherme que começou a trabalhar agora, mas um ajuda o outro. É uma família unida. Eu acho muito lindo o relacionamento deles todo, o pai do Gu, mais o irmão e o Gu. Então, um ajuda o outro. Não tem negócio de ficar um lá de braço cruzado e o outro fazendo serviço, não. Um vai fazendo uma coisa, outro vai fazendo outra. Eu acho incrível. Isso é união, é família, é amor, é carinho. Isso é o maior carinho, né, Gustavo? E maravilhosa, isso que você falou é muito importante, é muito legal. Eu pensei sobre maternidade, relação de mães e filhos. A gente pode falar disso aqui, ó, um episódio inteiro, muitas coisas, porque tem o olhar, que nem eu falei, emocional, tem o olhar psicológico, tem o olhar cultural, político e social. Como que a gente olha essa maternidade? E aí, falando sobre essa questão mais estrutural, né, de sistema familiar, essa questão de, por exemplo, ajudar a mãe. Depois, quando eu comecei a crescer, eu não via, por exemplo, como a minha tarefa, como a tarefa do Gustavo, eu vi como uma obrigação minha compartilhando aquele espaço com aquelas pessoas. Então, eu nunca é papel da mulher, é papel da minha mãe. Não, é o meu papel. Porque eu também moro nessa casa, entendeu? Exatamente. Eu Gente, ter consciência, né, Gustavo? Exato. Então, é o mínimo, né? Desde muito novo, não deixei mais minha mãe lavar minhas roupas, entendeu? Sempre tentei legal, ajudar ao máximo. Gustavo. Acho que cuidar da avó Anália também me ajudou muito nessa parte. Ajudar a cuidar dela. Às vezes eu usou ela. Falo assim, mãe, ó, quando a senhora envelhecer, eu vou falar, vai comer couve, vai comer brócolis sim, tá? Porque faz bem pra saúde. Vai ter que comer. Então, toda essa questão do cuidado faz parte. Eu acho isso muito interessante. Então, o mínimo que eu faço, em qualquer um desses setores, assim, é o mínimo que eu faço. Mãe, ó, beijos. Ai, e aí, que espero que através dessa lindo. mensagem, vocês tenham entendido aí, com outras palavras, a mensagem. Cada um receba aí no seu coração. Perfeito, E é isso que achei fica. o máximo. E assim, para finalizar, qual frase que define todo esse nosso bate-papo, Gustavo? Fala aí para as maravilhosas. O que define tudo isso? O que você achou? O que você se sentiu bem aqui no ambiente aqui? Foi maravilhoso. Pra Nossa, mim foi super maravilhoso. leve. Muito leve, muito legal. Pois é, foi uma conversa assim, tranquila. Gente, é isso. Eu me senti aqui super à vontade. Uma maravilhosa entrevistadora, uma maravilhosa apresentadora. Né, na minha frente deixa a gente muito à vontade, aberta pra falar aquilo que a gente tem dentro da gente. Eu não pensei em tudo que eu ia falar hoje. Saiu coisas que eu não imaginei que eu ia falar. Gente, foi muito bom. E é isso que é legal, é isso que é interessante. E assim, a Thaís, ela tinha pedido pra falar duas frases que eu queria deixar pra elas também. Sim. Que é muito sobre essa conversa que a gente teve hoje. Sim. Duas delas. Uma é o parênteses do parênteses, né? Eu assisto uma drag chamada Rita Von Hunt, que ela fala sobre um poeta asiático. O nome dele é Ocean Vuong. E ele fala que a parte mais bonita do nosso corpo é para onde ele está indo. E a segunda frase é que seu estado atual não é o seu destino final. Isso conversa muito com o meu momento atual, porque eu tenho escutado muito sobre músicas, enfim, coisas na vida sobre esperança, né? Que a gente pode acreditar nos nossos sonhos e que às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer. Exatamente. Que as coisas não mudam, mas elas mudam. E essas frases, elas me ajudam muito a ser um respiro e que, tipo, continua firme, sabe? Continua indo, porque há esperança, há mudança e há coisas melhores por vir. Então, essa conversa faz parte de tudo isso. Perfeito, eu amei, sinceramente, gente. Vocês gostaram? Eu amei demais, Gustavo. Entrevista de milhões. Amei demais, Essa dupla de milhões. Gente, a Alessandra tá ali. Um beijo. Alessandra, gente, a Alessandra é demais. E ela também vai sentar aqui, vocês vão conhecer ela, porque ela é incrível, de verdade. Pode esperar, é verdade. Olha, Gustavo, eu amei tudo e eu quero finalizar falando dos nossos patrocinadores, né? Que é a Estrelas Moda, Estrelas Fashion, a Renata Caravante, a Andréia Raia, a Future Pharma, que são nossos patrocinadores, e que nós temos 2 looks de sorteio, gente. Já. 2 looks. E eu quero aproveitar, Gustavo, para mandar finalizar o nosso podcast de hoje, mandando uma mensagem para as maravilhosas e fashionistas, porque tá vindo aí o Dia das Mães, né? E eu quero desejar para todas nossas maravilhosas e fashionistas um feliz Dia das Mães,
Vocês são maravilhosos, vocês têm que. Não precisa vocês ficar se limitando porque para agradar os outros, mas vocês têm que amar primeiro vocês mesmas, porque vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Vocês são a supermãe, vocês são mulheres batalhadeiras. Valorize as suas próprias pessoas, tá? Porque vocês são maravilhosas e fashionistas. E eu quero deixar um beijo para as minhas noras, que são as mães dos meus netos, tá? Que eu amo vocês demais e sem vocês hoje eu não seria vó. E eu quero deixar, por final, um beijo para os meus filhos, que eu amo muito. Que sem vocês eu não seria mãe. Eu sou uma mãe muito feliz, eu tenho uns filhos maravilhosos que eu amo muito. E eu quero deixar, ó, um beijo, um coração, ó, para vocês. Eu amo vocês demais, tá? Vocês são um pedaço de mim, para sempre. Que Deus abençoe todas maravilhosas e fashionistas. E para finalizar agora, eu tô até emocionada, né? Gente, isso aqui são palavras de uma mãezona e de uma super vó, tá? E eu acho que também dava um episódio só falando sobre maternidade, né? Da maravilhosa fashionista. Com certeza, é verdade. Um beijo para as minhas netas lindas, ó. Maravilhosas. E eu quero finalizar agora trazendo um mimo para o Gustavo, que com certeza vai diretamente para sua mãe, né? Gente, esse mimo vai para minha mãe. Inclusive, feliz Dia das Mães para todas as mamães. Ah, que tudo, Vocês são gente. incríveis. Olha, gente, olha, tá vindo aqui um mimo. Olha, Gustavo, para sua mamãe, que eu tenho certeza que você vai dar para ela. E aqui da Futuri Farma. Maravilhosa Esse Liliane. mimo maravilhoso. Gente, olha, foi um grande prazer estar aqui com o Gustavo hoje, um jovem, né, de 25 anos, com a mentalidade muito feita, muito maravilhoso, com ideias magníficas e também que trouxe mensagens lindas para nós e trouxe, assim, palavra de experiência para todos nós, né, gente? Nós que somos as maravilhosas fashionistas e que amamos muito o Gustavo. Obrigada! Que Deus abençoe grandemente. Um beijo nos seus lindos corações. Deus abençoe. Um beijo.